Tem uma coisa que eu nunca mais esqueci. E olha que já faz quase 8 anos. É o tipo de coisa que você não conta pra qualquer um, sabe? Porque tem gente que ri, tem gente que acha que é invenção. Mas eu juro por tudo que é sagrado, pelo meu filho, pela minha mãe que já se foi. Aquilo aconteceu. E o pior, eu tenho uma prova. Tá aqui comigo até hoje. Meu nome é Ademir Batista. Tenho 53 anos, 31 de estrada. Comecei carregando frango congelado para o interior de São Paulo. Depois passei para carga seca. Depois fui para o pesado mesmo. Máquinas agrícolas, equipamentos industriais. Essas coisas que te fazem respeitar a física e a paciência. Rodo bastante pelo sul, descendo Santa Catarina, Rio Grande, às vezes subo até o Paraná. Conheço estrada que nem conheço a sala da minha casa. Passei mais tempo na boleia do que na cama, isso é fato. Eu não sou de inventar história. Nunca fui. Meu pai sempre dizia, Ademir, homem que mente para impressionar não vale nada. Então eu aprendi a falar pouco e a observar muito. E foi observando que eu vi o que vi. Não foi alucinação, não foi cansaço, não foi nada disso que a gente tenta explicar quando não quer aceitar que existem coisas que a gente simplesmente não entende. Era uma madrugada de abril. Lembro que era abril porque tinha acabado de passar a Páscoa. E eu tinha conversado com o meu guri pelo telefone mais cedo, antes de pegar a estrada. Ele estava pequenininho ainda, uns 7 anos. Falou que queria que eu voltasse logo para a gente soltar pipa. Aquilo ficou martelando na minha cabeça a viagem inteira. Sabe quando você está dirigindo, mas a mente está longe? Tava assim. Eu tinha saído de Joinville, carregando peças de metalurgia para uma fábrica lá em Caxias do Sul. Carga pesada, bem amarrada, caminhão rodando certinho. Era um Scania 124, motor impecável, suspensão boa. Não tinha do que reclamar. A estrada estava vazia naquela hora, devia ser umas 3:30 da manhã. Céu limpo, lua cheia, daquelas que ilumina tudo. Frio de rachar. Eu tinha parado num posto lá para trás para tomar um café e encher o tanque. E o frentista ainda brincou. Capricha aí, Ademir, que essa madrugada tá bonita, mas tá traiçoeira. Achei estranho ele falar aquilo. Mas frentista sempre fala essas coisas, né? Vai ver, tinha bebido uns gole, segui viagem. Peguei a BR-116, descendo em direção ao Rio Grande do Sul. É uma estrada boa, mas tem uns trechos antigos, meio esquecidos, que parecem que o tempo parou. Tem ponte velha de pedra, tem curva cega, tem lugar onde você jura que está em 1950. E foi justamente numa dessas pontes que a coisa aconteceu. A ponte fica num trecho chamado Morro do Chapéu, entre São José dos Pinhais e Lapa, no Paraná. Não é uma ponte muito grande, mas é antiga pra caramba. Pedra de cantaria, vigas de ferro enferrujado, aqueles parapeitos baixinhos que hoje em dia nem passariam numa vistoria. Mas ela tá lá, e tá em uso. Passa carro, passa caminhão, passa tudo. Ela atravessa um rio que de noite você mal vê. Só escuta o barulho da água correndo lá embaixo, um barulhinho constante, quase hipnotizante. Eu já tinha passado por aquela ponte umas 20 vezes, fácil. Nunca tinha sentido nada de diferente. Mas naquela noite, sei lá, quando eu comecei a subir a serra e vi a placa indicando a ponte, senti um aperto no peito. Não consigo explicar direito. Era como se alguma coisa dentro de mim dissesse, não vai. Mas eu tinha prazo, tinha entrega, tinha conta para pagar. Ignorei. Reduzi a marcha, como sempre faço quando vou entrar numa ponte antiga. O caminhão roncou baixinho, as rodas bateram nas primeiras pedras irregulares do piso. Foi aí que eu percebi o primeiro sinal estranho. O rádio começou a chiar. Eu estava ouvindo uma rádio de Curitiba, música sertaneja, aquelas de raiz que eu gosto. De repente, começou um chiado fino, agudo, que foi aumentando. Mexe no dial, nada. Desliguei e liguei de novo. Chiado continuou. Pensei, deve ser interferência da serra. Desliguei o rádio de vez. Melhor o silêncio que aquele barulho irritante. Mas aí eu percebi que o silêncio não era normal. Sabe quando você está dirigindo e tem sempre algum som?
O motor, o vento batendo na lataria, o rangido da suspensão, o ruído dos pneus no asfalto. Pois é, não tinha nada disso. Era como se eu tivesse entrado numa bolha. O motor estava ligado, eu sentia a vibração no volante, mas o som tinha sumido. Fiquei meio atordoado. Abri a janela para ver se o som voltava. Nada, nem o vento, nem o rio lá embaixo. Silêncio absoluto. Isso começou a me deixar nervoso. Porque não faz sentido, né? Comecei a acelerar um pouco. Queria sair logo daquela ponte, mas o caminhão não respondia direito. Era como se ele tivesse ficado mais pesado de repente. A velocidade não subia. Forcei mais. Nada. Olhei para o painel. Estava tudo normal. Rotação certa, temperatura certa, óleo ok. Mas o caminhão estava arrastado. E foi aí que eu vi. No meio da ponte, encostado no parapeito esquerdo, tinha uma figura. Era uma mulher. Ela estava de costas para mim, olhando para baixo, para o rio. Vestia um vestido claro, meio amarelado, tipo aqueles antigos de tecido simples. O cabelo era longo, escuro, solto. Ela não se mexia. Meu coração disparou. Eu pensei, o que é que essa mulher está fazendo aí no meio da madrugada? Pensei que fosse alguém em perigo, sabe? Alguém pensando em pular. Já vi isso acontecer. Gente desesperada. Comecei a frear, devagar para não assustar. Liguei o pisca-alerta. Parei o caminhão a uns 10 metros dela. Desliguei o motor. O silêncio continuava. Aquele silêncio terrível. Abri a porta e desci. O chão da ponte estava gelado. Minhas botas faziam um barulho oco nas pedras. Dei uns passos em direção a ela. Falei, moça, tá tudo bem? Ela não respondeu. Não se mexeu. Dei mais uns passos. O coração batendo forte. Moça, precisa de ajuda? Nada. Cheguei a uns 3 metros dela. Foi quando eu vi que os pés dela não tocavam o chão. Não completamente. Era quase imperceptível, mas tinha um espaço. Milímetros. Como se ela estivesse flutuando levemente. Gelei. Senti um frio subir pela espinha. Quis voltar para o caminhão, mas não consegui me mexer. Fiquei ali, parado, olhando. E então ela virou a cabeça. Devagar. Muito devagar. Não virou o corpo. Só a cabeça. E o rosto, Deus me livre, não era um rosto de viva. A pele era cinza esticada nos ossos. Os olhos eram vazios. Não tinha íris, não tinha pupila. Só 2 órbitas fundas escuras. A boca estava entreaberta, mas não tinha expressão. Era como olhar para uma máscara. Mas ao mesmo tempo eu sentia que ela estava me vendo de verdade. Ela não falou nada, só me olhou. E então, lentamente, ergueu o braço direito e apontou para o rio. Não consegui me mexer. Fiquei ali, petrificado, olhando aquela coisa apontando para baixo. E, de repente, o som voltou. Tudo de uma vez. O vento, o rio, o motor do caminhão ainda ligado atrás de mim. E junto com o som veio um cheiro forte, horrível. Cheiro de mofo, de coisa velha, de morte. Corri para o caminhão, nem olhei para trás. Subi, bati a porta, engrenei a marcha e acelerei. As rodas derraparam nas pedras. O caminhão saiu dali numa velocidade que eu nunca tinha feito naquela ponte. Olhei pelo retrovisor. Ela ainda estava lá, no mesmo lugar, o braço erguido, apontando. Atravessei a ponte e só parei uns 5 quilômetros depois, num acostamento largo. Estava tremendo, suando frio, respirando rápido. Fiquei ali parado uns 15 minutos, tentando me acalmar. Pensei, eu tô ficando louco, tô cansado demais, tô vendo coisa. Mas eu sabia que não era isso. Acendi um cigarro, coisa que eu mal faço. Fumei inteiro, joguei a bituca fora, respirei fundo, tentei me recompor. Liguei o rádio. Voltou normal. Música sertaneja, locução tranquila, tudo como antes. Pensei em voltar. Pensei em ir lá ver se tinha alguém. Mas não tive coragem. Segui viagem. Fiz a entrega. Não comentei com ninguém. Voltei para casa. Tentei esquecer. Mas aí veio a parte que me assombra até hoje. 3 dias depois, eu estava organizando as coisas do caminhão, limpando a cabine, e encontrei uma coisa no banco do carona. Era uma flor murcha, antiga, seca, tipo aquelas que colocam em caixão.
Não tinha como ela ter entrado ali. Eu tinha limpado o caminhão antes de sair de Joinville. Aquele banco estava vazio. Peguei a flor com a ponta dos dedos. Ela estava fria. Tinha um cheiro estranho, adocicado, meio enjoativo. Fiquei olhando para aquilo sem acreditar, e então lembrei da mulher na ponte, lembrei dela apontando para o rio, e entendi. Ela tinha deixado aquilo para mim, não sei como, não sei quando, mas tinha. Guardei a flor num saco plástico e coloquei no porta-luvas. Tá lá até hoje. Nunca mexi mais. Às vezes eu olho para ela e sinto o mesmo frio daquela noite. Demorou umas 2 semanas até eu ter coragem de perguntar para alguém sobre aquela ponte. Parei num posto na Lapa, conversei com um frentista velho, seu Alcides, que trabalha lá faz uns 40 anos. Perguntei se ele conhecia a história da ponte do Morro do Chapéu. Ele me olhou sério, demorou uns segundos e disse: "Conhecer eu conheço, mas não gosto de falar disso, não." Insisti. Ele suspirou, olhou para o lado, como se estivesse conferindo se tinha alguém escutando, e falou baixo. Nos anos 60, uma moça se jogou daquela ponte. Dizem que era noiva, que foi deixada no altar. Dizem que ela foi lá de madrugada, vestida de casamento, e pulou. Nunca acharam o corpo direito. O rio é fundo, tem correnteza forte. Depois disso, começaram as histórias. Gente que vê vulto, gente que sente cheiro estranho, gente que vê a moça lá parada, sempre no mesmo lugar. Mas ninguém fala muito, porque tem caminhoneiro que passou mal, que bateu o caminhão, que nunca mais quis passar por lá. Então a gente evita comentar, sabe? Para não assustar. Fiquei em silêncio. Senti um arrepio. Perguntei: "E ela? Ela aponta para baixo? Para o rio?" Seu Alcides me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. "Como é que você sabe disso?" Não respondi. Agradeci e fui embora. Desde aquele dia eu desvio. Pego estrada alternativa, faço volta maior, perco tempo. Não me importo. Nunca mais passo por aquela ponte de madrugada. E toda vez que vejo uma ponte antiga, de pedra, com parapeito baixo, eu sinto um aperto no peito. Porque eu sei que tem histórias ali. Histórias que a gente não conhece. Pessoas que nunca saíram daquele lugar. A flor continua no porta-luvas, seca, amarelada, frágil. Às vezes eu penso em jogar fora, mas não consigo. É como se ela fosse uma ligação com aquela noite. Uma prova de que eu não enlouqueci, de que aquilo aconteceu. E tem noites que eu acordo assustado, suando, lembrando daqueles olhos vazios me olhando, daquele braço apontando para o rio, daquele silêncio terrível que engoliu tudo. A estrada ensina muita coisa. Ensina que a gente não está sozinho. Ensina que tem coisas que a gente não entende. E ensina que alguns lugares guardam dor. E que essa dor, às vezes, não vai embora nunca. Eu não sei se aquela mulher quer ajuda. Não sei se ela está presa ali. Não sei o que ela quer. Só sei que ela está lá. E que, de vez em quando, ela aparece para alguém e deixa um sinal. Uma prova. Vai entender o que ainda mora nessas pontes antigas, né? Relato 2. Eu não acredito em fantasma. Nunca acreditei. Sempre fui meio pé no chão, sabe? Daqueles que só acredita no que vê. Mas tem uma coisa que eu vi e até hoje não consigo explicar. E olha que eu tento. Juro que tento. Fico remoendo, buscando uma lógica, uma explicação científica, sei lá. Mas não acho. E quando você não acha explicação para uma coisa que te deixou marcado, você começa a repensar tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Meu nome é João Nogueira. Tenho 47 anos, 26 de estrada. Comecei rodando com meu tio carregando gado lá para os frigoríficos do Mato Grosso. Depois fui para o transporte de grãos, soja, milho, essas coisas que são a base do país. Hoje em dia eu rodo bastante pelo centro-oeste e pelo norte. Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão. Já rodei o Brasil inteiro, mas é nessa região que eu me sinto mais em casa. Conheço cada buraco, cada lombada, cada posto. Sou casado, tenho 3 filhas. A mais velha já está na faculdade. O tempo voa, e quando você passa a vida inteira na estrada, parece que voa mais rápido ainda.
Tem hora que eu paro para pensar e não sei onde foi parar a minha juventude. Mas não me arrependo, não. Eu gosto do que faço. Gosto da liberdade da estrada, do cheiro de diesel, do ronco do motor. É uma vida dura, mas é minha. O que eu vou contar aconteceu faz uns 5 anos, talvez 6. Eu estava voltando de uma entrega lá em Marabá, no Pará. Tinha descarregado uma carga de fertilizante numa fazenda enorme, daquelas que você olha e não vê onde termina. Fiquei uns 2 dias lá, porque teve problema com a documentação, essas burocracias que a gente enfrenta. Quando finalmente liberou, já estava de noite. Pensei em dormir lá e sair no outro dia, mas eu queria voltar logo. Minha filha do meio estava de aniversário e eu tinha prometido que ia tentar chegar a tempo. Então peguei a estrada. Já era umas 8 da noite. Céu escuro, sem lua. Daquelas noites que você liga o farol alto e mesmo assim parece que não ilumina nada. A estrada estava vazia. Era a BR-153, rodovia Belém-Brasília. Quem conhece sabe que ela é longa, cansativa e tem trechos bem precários. Mas eu conheço bem. Já tinha feito aquele caminho dezenas de vezes. Eu estava com um Volvo FH, caminhão bom, confortável, com ar-condicionado funcionando direitinho. Som ligado, tocando um CD de música gospel que minha esposa tinha colocado antes de eu sair. Eu não sou muito religioso, mas respeito. E naquelas madrugadas longas, aquelas músicas trazem uma paz, sabe? Parei num posto perto de Araguaína, lá por volta das 11 da noite. Tomei um café, comi um pastel, conversei com o pessoal. Tinha outros 2 caminhoneiros lá descansando. A gente conversou sobre rota, sobre frete, sobre essas coisas de sempre. Um deles comentou que tinha um trecho mais à frente, perto da divisa de Goiás com Tocantins, que estava bem ruim, cheio de buraco. Agradeci a informação e segui. Devia ser 00:30 quando eu cheguei na região que ele tinha falado. E realmente a estrada estava horrível. Buracos profundos, asfalto todo remendado, parecia que tinha passado um terremoto por ali. Reduzi bem a velocidade, acendi o farol de milha para enxergar melhor, e foi aí que eu vi a placa indicando uma ponte à frente. Ponte do Rio das Almas. Nome sugestivo, né? Mas na hora eu nem pensei nisso. Só queria atravessar logo e sair daquele trecho ruim. A ponte era velha, muito velha. Estrutura de concreto armado, mas dava para ver que era de décadas atrás. As laterais tinham aquelas muretas baixas, cheias de rachaduras. Não tinha iluminação nenhuma. Só a escuridão e o barulho do rio lá embaixo. Um barulho constante, meio grave, como se a água tivesse pressa de ir embora dali. Comecei a atravessar devagar, porque o piso da ponte estava irregular. Sentia as rodas batendo, o caminhão chacoalhando. E foi nesse momento que o farol piscou. Piscou uma vez, 2 vezes, e apagou. Os 2, farol baixo e farol alto. Tudo. Fiquei no escuro total. Pisei no freio instintivamente. O caminhão parou ali mesmo, no meio da ponte. Tentei acender o farol de novo. Nada. Mexi no comando. Nada. Olhei para o painel. Estava tudo funcionando. Motor ligado, bateria ok, todos os indicadores normais. Mas o farol não acendia. Comecei a suar, porque ficar sem luz no meio de uma ponte, de madrugada, numa estrada deserta, não é uma situação confortável. Pensei, deve ser fusível. Peguei a lanterna que eu sempre tenho no caminhão e desci para dar uma olhada. O frio lá fora era absurdo, um frio úmido que entrava pelos ossos. E tinha uma neblina começando a se formar, uma neblina baixa, rasteira, que vinha do rio e ia subindo, cobrindo o chão da ponte. Caminhei até a frente do caminhão, abri o capô, dei uma conferida rápida. Tudo parecia normal. Fechei o capô, voltei para a cabine. Foi quando eu escutei um assovio, baixinho, distante, mas claro. Gelei, olhei em volta. Não tinha ninguém, só eu, o caminhão e aquela neblina subindo. O assovio veio de novo, mais perto dessa vez. Era um assovio melodioso, triste, como se fosse uma música antiga, e vinha da ponta da ponte, do lado de onde eu tinha vindo.
Acendi a lanterna e apontei para lá. Não vi nada, só a neblina. Mas o assovio continuava, e agora parecia que vinha de outro lugar, da minha direita. Virei a lanterna. Nada. Só as muretas rachadas e a escuridão além delas. Comecei a ficar nervoso. Entrei no caminhão, tranquei a porta, tentei o farol de novo. Nada. Liguei o rádio para tentar me acalmar. O rádio ligou, mas não pegava estação nenhuma. Só estática, aquele chiado irritante. E então eu vi, pelo retrovisor, uma luz. Uma luz fraca, amarelada, vindo de trás do caminhão. No começo pensei que fosse outro veículo chegando, mas a luz não se movia. Ficava ali, parada, balançando levemente, como se fosse uma lanterna na mão de alguém. Olhei pelo espelho lateral. A luz estava mais perto agora, e eu conseguia ver uma silhueta. A silhueta de um homem, alto, magro, andando devagar em direção ao caminhão. Ele não fazia barulho. Os passos não ecoavam. Ele simplesmente vinha, em silêncio, segurando aquela luz. Meu coração disparou. Tranquei todas as portas de novo, mesmo sabendo que já estavam trancadas. Fiquei olhando pelo retrovisor, imóvel. O homem continuou se aproximando. A luz iluminava o rosto dele de baixo para cima, dando uma aparência fantasmagórica. Ele usava um chapéu velho, tipo boiadeiro, e uma roupa escura, surrada. Quando ele chegou a uns 2 metros do caminhão, parou. Ficou ali, parado, me olhando. Eu via o reflexo da luz no vidro. Ele ergueu a mão livre e bateu 3 vezes na lataria do caminhão. Toque, toque, toque. Batidas firmes, metálicas. Não respondi, não me mexi. Só fiquei ali, olhando pelo espelho, o coração quase saindo pela boca. Ele bateu de novo. Toque, toque, toque. E então falou. A voz era rouca, arrastada, como se ele não tivesse falado há muito tempo. Você viu meu cavalo? Fiquei sem reação. Cavalo? Que cavalo? Que história era aquela? Ele bateu de novo. Você viu meu cavalo? Tentei responder, mas a voz não saiu. Engoli seco, respirei fundo e finalmente consegui falar, a voz tremendo. Não, não vi nenhum cavalo, senhor. Ele ficou em silêncio. Apenas me olhava. E então, lentamente, virou-se e começou a caminhar em direção à mureta da ponte. A luz balançava no ritmo dos passos dele. Eu fiquei observando, sem entender. Ele chegou perto da mureta, parou e se inclinou, como se estivesse olhando para baixo, para o rio. Ficou assim por uns segundos. E então, sem nenhum aviso, pulou. Simplesmente pulou. Gritei. Nem sei por que gritei, foi automático. Abri a porta do caminhão, saltei e corri até a mureta. Olhei para baixo. A neblina cobria tudo. Não dava para ver o rio. Não dava para ver nada. Mas eu não escutei barulho de água. Não escutei grito. Não escutei nada. Só o silêncio. E a neblina. Fiquei ali, agarrado na mureta, olhando para baixo, respirando rápido, tentando entender o que tinha acontecido. E foi quando eu senti algo na minha mão. Olhei. Tinha um objeto enroscado nos meus dedos. Eu nem tinha percebido que tinha pegado. Era um pedaço de corda. Corda velha, grossa, desgastada, do tipo que se usa para laçar gado. Tava úmida, fria, com um cheiro forte de mofo. Larguei a corda no chão e voltei para o caminhão. As pernas tremendo, a respiração descompassada. Entrei, bati a porta, virei a chave. O farol acendeu, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Engrenei a marcha e saí dali. Não olhei para trás. Atravessei a ponte o mais rápido que pude e só parei uns 20 quilômetros depois, num posto 24 horas. Desci, lavei o rosto, tomei água. Estava tremendo ainda. O frentista percebeu e perguntou se eu estava bem. Falei que sim, que era só cansaço. Ele disse que eu estava pálido, que era melhor descansar um pouco. Aceitei o conselho. Fiquei ali, tomando café, tentando me recompor. Foi então que um caminhoneiro velho, que estava sentado numa mesa do canto, se aproximou. Ele tinha ouvido a conversa. Sentou do meu lado e disse: "Você passou pela ponte do Rio das Almas, não passou?" Olhei para ele surpreso. "Como é que você sabe?" Ele sorriu, mas era um sorriso triste.
Eu sei porque eu também vi. Faz uns 15 anos, o homem do chapéu. Ele pergunta do cavalo e depois pula, sempre a mesma coisa. Fiquei em silêncio processando aquilo. Quem é ele? O velho suspirou. Dizem que ele era um boiadeiro. Nos anos 40, ele estava tocando uma boiada pela região e o cavalo dele se assustou e caiu da ponte. O homem tentou salvar o bicho. Entrou no rio, mas os dois morreram afogados. Nunca acharam o corpo dele. E desde então, tem gente que vê ele na ponte, procurando o cavalo. Alguns falam com ele. Outros só veem de longe. Mas todo mundo que vê passa mal. Porque não é coisa para se ver, né? Fiquei olhando para o velho sem saber o que dizer. E a corda? Perguntei. Eu achei uma corda lá. Ele me olhou sério. Então você é um dos sortudos. Ou azarados. Depende de como você vê. Ele deixa a corda para alguns. Dizem que é o laço que ele usava. Quem pega, carrega uma parte da história dele. Não é todo mundo que encontra. Não sabia se me sentia sortudo ou amaldiçoado. A corda ficou lá, na ponte. Eu não trouxe. Mas uns dias depois, quando eu fui limpar o caminhão, achei um pedaço dela enroscado no estribo, do lado de fora. Um pedaço pequeno, uns 20 centímetros. Estava ali, como se tivesse me seguido. Guardei num saco plástico e coloquei no fundo do baú de ferramentas. Tá lá até hoje. Às vezes eu olho e lembro daquela noite, daquele homem, daquela pergunta. Você viu meu cavalo? Eu não vi, meu amigo. Não vi. E espero nunca ver. Porque se eu vir, vai significar que eu também tô preso naquele lugar, naquela história que não acaba nunca. A estrada tem mistério, tem memória e tem fantasma. Pode chamar do que quiser. Mas eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. E tem uma parte de mim que ainda está lá naquela ponte, ouvindo aquele assovio, vendo aquela luz, sentindo aquele frio. Hoje eu evito passar por lá de madrugada. Se preciso fazer aquela rota, passo de dia. E mesmo assim, quando atravesso a ponte do Rio das Almas, acelero um pouco, fecho a janela e faço uma oração rápida. Não custa nada, né? E você já passou por uma ponte velha de madrugada e sentiu que não estava sozinho? Pensa aí. Relato 3. Eu sempre fui cético. Não é que eu não respeite quem acredita em essas coisas, mas nunca foi minha praia, sabe? Sempre achei que tinha explicação para tudo. Ciência, lógica, razão. Era assim que eu via o mundo. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora de química. Fui criado numa casa onde a gente lia a enciclopédia no domingo de manhã. Então, sim, eu era o cara que ria quando alguém falava de assombração. Até aquela noite. Meu nome é Carlos Henrique Lopes. Tenho 58 anos, 35 de estrada. Comecei cedo, ainda com 20 e poucos, carregando madeira lá pelo interior de Minas Gerais. Depois fui diversificando. Material de construção, bebida, móvel, tudo que aparecia. Hoje rodo mais pela região sudeste. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, São Paulo. Já fiz muita estrada errada. Já passei por cada lugar esquecido por Deus que você nem imagina. E nunca, em toda a minha vida, tinha visto algo que me fizesse questionar tudo o que eu acreditava. Até aquela ponte. Era uma madrugada de agosto de 2019, inverno seco, aquele frio de serra que corta a cara. Eu estava vindo de Juiz de Fora com destino à Vitória. Carga de café, sacaria empilhada direitinho, amarrada com cinta. Caminhão Mercedes-Benz Actros, potência boa, dirigibilidade excelente. Eu gostava daquele caminhão, era confiável, nunca me deixou na mão. Saí de tarde porque tinha tido um atraso no carregamento. Problema de sempre. Documento errado, produtor atrasado, essas coisas. Quando finalmente consegui sair, já estava escurecendo. Peguei a BR-262, descendo em direção ao Espírito Santo. Quem conhece sabe que é uma estrada bonita, mas traiçoeira. Tem serra, neblina, curva apertada. De dia é de tirar o fôlego, de noite é de tirar o sono.
Eu estava tranquilo. Tinha dormido bem na noite anterior, estava descansado, alimentado, não tinha motivo para preocupação. O rádio tocava baixinho, notícias da madrugada, aquelas coisas que você escuta, mas não presta atenção. Só companhia. Devia ser umas 2 da manhã, quando eu cheguei na região da Serra do Caparaó. Linda demais. Montanhas, mata fechada, silêncio profundo. Naquela hora não tinha mais ninguém na estrada. Era só eu, o caminhão e a escuridão. E a neblina começando a descer. Eu estava concentrado, porque a visibilidade estava caindo. A neblina estava ficando densa, aquela neblina de montanha que parece uma parede branca na sua frente. Reduzi a velocidade, liguei o farol de neblina, fui seguindo com cuidado. E foi então que eu vi a placa. Ponte do Itabapoana, 2 quilômetros. Respirei fundo. Eu conhecia aquela ponte. Já tinha passado por ela várias vezes. Era uma ponte suspensa antiga, de estrutura metálica, construída sei lá em que década. Anos 30, 40, algo assim. Tinha aquele estilo art deco meio industrial, com vigas aparentes e piso de grade metálica. Passava sobre um cânion profundo, com o rio Itabapoana correndo lá embaixo. Impressionante de dia, assustadora de noite. Mas eu nunca tinha sentido medo daquela ponte. Até aquela noite, a neblina foi ficando mais densa conforme eu me aproximava. Era como dirigir dentro de uma nuvem. A visibilidade era quase zero. Eu ia a uns 40 quilômetros por hora, os olhos fixos na linha da estrada. E quando finalmente cheguei na ponte, parei. Não sei porquê. Algo me disse para parar. Parei antes da entrada. Deixei o caminhão no ponto morto. Puxei o freio de mão. Fiquei ali, olhando para a ponte através da neblina. Só conseguia ver os primeiros metros. O resto estava tudo coberto. Era como se a ponte não tivesse fim, como se ela continuasse para sempre dentro daquela névoa branca. Fiquei uns 2 minutos ali, sem me mexer, só observando. E foi quando eu percebi que tinha algo errado. A neblina estava se movendo de um jeito estranho. Não era o movimento natural do vento. Era como se ela tivesse vida própria, como se estivesse girando, formando redemoinhos, concentrando-se em determinados pontos. E no meio da ponte, a neblina era mais densa. Formava uma massa compacta, quase sólida. Pensei, é impressão, é o cansaço. Mas não era cansaço. Eu estava desperto, alerta, todos os meus sentidos aguçados. Soltei o freio de mão, engrenei a primeira e comecei a atravessar. Devagar, muito devagar. As rodas do caminhão faziam barulho na grade metálica do piso da ponte. Um barulho metálico, ritmado, que ecoava no cânion. E conforme eu avançava, a neblina ia engolindo o caminhão. Foi quando eu comecei a ouvir. Vozes, baixinhas, sussurradas. Vinham de todos os lados. Eram várias vozes, se sobrepondo, falando coisas que eu não conseguia entender. Era como sintonizar um rádio mal sintonizado, pegando fragmentos de conversas distantes. Desliguei o rádio. As vozes continuaram. Abri a janela. O frio entrou, cortante, e as vozes ficaram mais altas. Não eram palavras claras. Eram murmúrios, lamentos, suspiros, como se houvesse um monte de gente ali, na neblina, tentando falar comigo. Fechei a janela rapidamente. O coração já batendo rápido. Acelerei um pouco, querendo sair logo dali, mas o caminhão não respondia bem. Era como se ele tivesse ficado mais pesado, como se algo estivesse segurando. Olhei pelo retrovisor. A neblina atrás de mim estava se fechando, cortando a visão. Não dava mais para ver a entrada da ponte. Era como se eu tivesse entrado num outro mundo. E então eu vi as sombras. Figuras na neblina. Várias. Andando ao longo da ponte, acompanhando o caminhão. Não conseguia ver os rostos. Só as silhuetas. Altas, baixas, magras, encurvadas. Todas se movendo no mesmo ritmo, na mesma direção. Pisei no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas as sombras continuaram. Sempre ali, na minha lateral, caminhando, acompanhando.
E as vozes ficaram mais altas. Agora eu conseguia distinguir palavras. Socorro, ajuda, não saia, fica, volta. Comecei a suar. A respiração ficou pesada. Segurei firme no volante e continuei acelerando. As sombras se multiplicavam. Eram dezenas agora, centenas, cobrindo toda a lateral da ponte, e elas começaram a se aproximar do caminhão. Foi quando uma delas apareceu na minha frente. De repente, do nada, uma figura escura, parada no meio da ponte, me encarando. Pisei no freio instintivamente. O caminhão derrapou na grade metálica, fazendo um barulho horrível. Parei a poucos metros da figura. Fiquei olhando, petrificado. Era um homem, ou algo que tinha sido um homem. Usava roupas velhas, rasgadas, cobertas de lama. O rosto era pálido, os olhos fundos, vazios. Ele me olhava fixamente, sem piscar, sem se mover. E então, ele começou a caminhar em direção ao caminhão. Devagar, passos arrastados. Dei marcha ré. Ele continuou vindo. Dei mais ré. As sombras ao redor começaram a se fechar. Eu estava cercado. Troquei para a primeira, virei o volante bruscamente e acelerei, passando rente ao homem. Senti o caminhão tocar em algo, mas não parei. Continuei. As sombras se jogavam na frente, mas eu passava por elas como se fossem fumaça. E as vozes gritavam agora, gritavam alto, pedindo, implorando, chorando. Não sei quanto tempo levei para atravessar aquela ponte. Pareceu uma eternidade, mas finalmente eu vi a saída. A neblina começou a clarear. As sombras foram sumindo, as vozes foram diminuindo. Quando saí da ponte, acelerei e não parei até chegar num posto, uns 30 quilômetros depois. Parei, desliguei o caminhão e fiquei ali, imóvel, segurando o volante, tremendo. Não sei quanto tempo fiquei assim. Quando finalmente consegui sair, minhas pernas mal me sustentavam. Sentei num banco fora do posto e acendi um cigarro. A mão tremia tanto que mal conseguia segurar. Um outro caminhoneiro que estava ali veio conversar. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que não, que tinha visto uma coisa que não conseguia explicar. Ele me olhou pensativo e perguntou: "Você passou pela ponte do Itabapoana?" Acenei com a cabeça. Ele suspirou. Eu já ouvi histórias daquela ponte. Dizem que nos anos 50 teve um acidente. Um ônibus perdeu o freio e caiu da ponte. Matou todo mundo. Mais de 40 pessoas, crianças, mulheres, famílias inteiras. Nunca conseguiram tirar os corpos todos. O rio é muito fundo, a correnteza muito forte. E desde então, tem gente que passa por lá e vê coisa estranha. Sombras, vozes, gente pedindo ajuda. Fiquei em silêncio processando aquilo. Não era possível, não podia ser verdade. Mas eu tinha visto, tinha ouvido. E tem mais, continuou ele. Dizem que quando a neblina desce é pior, porque a neblina traz eles de volta, os que nunca saíram daquela ponte. Eu quis negar, quis dizer que era lenda, mas não consegui, porque eu tinha visto. Passei o resto da madrugada ali no posto, tomando café, fumando, tentando me acalmar. Quando amanheceu, segui viagem. Fiz a entrega em Vitória, voltei para casa e foi só quando eu fui limpar o caminhão, uns dias depois, que eu achei. Estava enroscado na antena do rádio lá fora, um pedaço de tecido. Tecido velho, rasgado, sujo de lama. Era um pedaço de camisa, uma camisa antiga, daquelas de botão, de tecido grosso, com uma mancha escura que parecia sangue velho. Não sei como aquilo foi parar ali, não sei o que é, mas eu sei que veio daquela ponte. Guardei o tecido. Tá aqui comigo, num envelope dentro de uma caixa. Às vezes eu olho e lembro de tudo, das sombras, das vozes, do homem parado na minha frente. Eu era um cético, não acreditava em nada disso. Mas agora eu não sei mais no que acreditar, porque a coisa que eu vi naquela ponte não tem explicação lógica, não tem ciência que explique, não tem razão que justifique. Só sei que existe e que tá lá, esperando. Eu nunca mais passei por aquela ponte de madrugada. Nunca mais vou passar. Dou volta, perco tempo, gasto combustível.
Não importa, porque tem lugares nesse mundo que a gente não deveria atravessar sozinho. Lugares onde o passado não descansa, onde os que partiram ainda tentam voltar. E a gente que ainda está aqui, vivo, seguindo viagem, tem que respeitar isso. Tem que ter humildade de aceitar que não sabemos tudo, que existem mistérios, que existem portais para coisas que não compreendemos. A estrada me ensinou muita coisa. Me ensinou a ser forte, resiliente, independente. Mas aquela ponte me ensinou a maior lição de todas: humildade diante do desconhecido. E hoje, quando passo por uma ponte velha, de qualquer tipo, de qualquer lugar, eu desacelero, eu observo, eu respeito, porque sei que pode haver mais ali do que pedra e concreto. Pode haver história, pode haver dor, pode haver gente que nunca conseguiu ir embora. E se você passa por uma ponte antiga, de madrugada, e sente um arrepio, ou ouve uma voz, ou vê uma sombra, não ignore. Não seja arrogante como eu fui. Respeite, acelere e saia de lá. Porque nem tudo que existe pode ser explicado. E nem tudo que a gente vê deveria ser visto. Vai com Deus e toma cuidado nessas pontes antigas. Elas guardam segredos que a gente não quer conhecer.